algo novo para nós. Eu creio de todo o meu coração que um dos desafios das pessoas é elas perceberem o tempo, perceber a estação, o momento que eu estou vivendo, o que está acontecendo, sabe, na minha vida, na minha história, na minha casa, na minha família, na minha vida espiritual. É um desafio que a pessoa perceba o momento, o tempo. Os fariseus chegaram para Jesus e Jesus falou para ele: olha, vocês olham para o tempo e falam: olha, hoje está num vermelho sombrio, e então vocês entendem que vai chover, que haverá chuva. Vocês conseguem discernir os aspectos, do clima aí, e não conseguem perceber os tempos. Nós precisamos perceber o tempo de Deus na nossa vida, e isso é extremamente importante. E queridos, para a gente avançar, para a gente viver o novo de Deus, para a gente experimentar esse novo capítulo da nossa vida, essa nova jornada em que nós seremos inseridos, que ela está posta diante de nós, disponível para nós, para que a gente viva, sabe, o novo de Deus. Existe uma questão que é tão importante a gente fazer: precisamos desenvolver a capacidade de discernir o tempo de Deus, para perceber o que Deus está inaugurando um novo tempo na nossa vida. Precisamos ter atitudes para se alinhar com o novo de Deus. Percebendo, eu posso me alinhar com o novo de Deus. Mas, queridos, algumas virtudes podem se tornar também um grande problema na nossa vida. Uma virtude que nós temos, ela pode vir a ser um grande problema na nossa vida. Passamos pela pandemia e muita gente teve que se adaptar, sim ou não? Não é verdade? Tivemos que nos adaptar. Muitos não podiam trabalhar, muitos não podiam, nós não podíamos nos reunir aqui. Então foi um desespero. Louva a Deus pela vida do Isaac, que naquela época, com um celularzinho, eu fico assim até vendo. O pessoal chega para mim e fala: nossa, pastor, qual que é a câmera que vocês usam lá na igreja? Deve ser uma câmera muito boa, porque nas redes sociais da igreja o vídeo é bom, o som é bom. E eu falei: rapaz, é bom mesmo. Ela tem uma câmera lá poderosa, é um Samsungzinho lá, não sei nem qual que é, e funciona. Agora preste atenção, tivemos que nos adaptar. Agora, adaptar-se às circunstâncias e aos momentos que vivemos é uma virtude, mas essa virtude pode se tornar um grande problema, porque a adaptação, a capacidade de adaptar-se, e então essa adaptação acontecida pode se tornar tão facilmente em uma acomodação. Eu me adaptei com aquilo e acomodei, Eu me acomodei, sabe, no sentido de que, olha, na pandemia nós não podíamos nos reunir, nós não podíamos desfrutar de uma presença de Deus como fizemos nessa manhã, nós não podíamos estar juntos, nós não podíamos, sabe, louvar a Deus, adorar, até reunir em célula nós não podíamos, e muita gente se adaptou a isso, é uma virtude, mas com o passar do tempo, permitiu que essa virtude se tornasse um problema, se tornasse uma acomodação, e acomodou. E a pessoa acomodou, e Deus está inaugurando algo novo, Deus está inaugurando um novo capítulo da vida dele, do poder dele, do agir dele, do melhor dele para a sua vida, mas essa adaptação, que se transformou em acomodação, pode impedir você de viver o melhor de Deus para você agora, hoje, nesse tempo. Então é algo tão sério isso, e tão importante. Então nós nos acostumamos com certas condições de vida, nós nos acostumamos com certos relacionamentos, nós nos acostumamos com certos ambientes, e temos dificuldade de nos reposicionar diante de Deus e diante das circunstâncias. Temos dificuldade de nos reposicionar, de estar ali, sabe, diante do Senhor, e mudar a história, e passar para o próximo capítulo, e inaugurar a nova estação de Deus na nossa vida. Coloca para nós aí, Isaías 52, do 1 ao 3, vamos ler esse texto.
Esse texto aqui, Isaías está falando, nação de Judá estava cativa, presa pelo Império Babilônico, tinha sido tirada da sua terra, tinha levado para a Babilônia, estava longe. E então Deus começa a ministrar, Deus começa a falar com Judá, para que ele se aperceba, para que ele saia do estágio de adaptação, acomodação, para viver o novo de Deus. E então Deus diz para Judá, e diz para mim e para você: desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Versículo 2: sacode-te do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Eu quero me deter mais aqui no versículo 2, que fala, põe o versículo 2, sacode-te do pó. Para mim aqui tem um mapa, para a gente sair da posição que estamos e nos reposicionar em Deus e inaugurar um novo capítulo do agir de Deus, da vida de Deus, da bênção de Deus na nossa vida. Então a primeira coisa ele diz: sacode-te do pó. Esse sacode do pó eu dei o nome para vira a página, né? Vira a página. Você fica chateado quando o pastor fala assim para você: vire para a pessoa que está ao teu lado e fala tal e tal coisa? Eu sei, é ruim mesmo, mas é isso que eu vou fazer agora. Entendeu? É porque é importante. Às vezes a gente está aqui em cima e fala: mas eu preciso da ajuda dos irmãos para ministrar com excelência. Sem eles eu não vou dar conta. Então olha para a pessoa que está do seu lado, faz uma cara de crentão e fala assim: sacode do pó, vira a página. É uma verdade, querido. Isso é importante, entende? Então eu preciso realmente entender que Deus tem isso para a minha vida, que Deus quer fazer isso na minha vida, e eu preciso realmente sacudir o pó, eu preciso reagir, eu não posso ficar passivo diante da situação e diante das circunstâncias, né? Eu preciso sacudir o pó, eu não posso ficar adaptado, acomodado com o momento que eu estou vivendo. Deus está chamando para você virar a página, inaugurar um novo capítulo de Deus na sua vida, na sua história. Deus está te conduzindo e te chamando para você avançar para uma nova estação de Deus na sua vida. É isso que Deus está te chamando, querido. Mas aqui a gente leu esse texto e a gente vê que fala aqui: ó cativa filha de Sião. Aqui ela estava cativeira, e querido, uma acomodação, muitas vezes com uma situação difícil, uma luta, um problema, uma circunstância pessoal ou coletiva, que gerou uma acomodação na minha vida, no nosso meio, em qualquer lugar. Então, querido, tem muita gente que vive debaixo do quê? De um cativeiro. Pessoas que vivem debaixo de um cativeiro. E o cativeiro, querido, pode ser tantas coisas. Ele pode ser o cativeiro da acomodação em relação a Deus e em relação a qualquer outra coisa. Mas hoje aqui nós estamos falando do nosso novo estágio em Deus, de um novo capítulo, de uma nova estação na nossa vida em relação a Deus. Nós podemos ter ficado acomodados com isso, e essa acomodação se tornou um cativeiro, na vida daquela pessoa, e ela não consegue perceber, e por não perceber ela não se reposiciona diante de Deus, diante da circunstância, diante de si mesmo em relação a Deus. Muitas pessoas, elas estão cativas, né, debaixo de um cativeiro, acostumados a determinados sentimentos, e então ela vive uma vida com aquele sentimento que ela não precisava estar vivendo, não precisava estar com ele, mas ela não se reposiciona, e por não se reposicionar, ela acostuma com aquele sentimento. Um tempo atrás,
muito tempo atrás. Toda a vida eu trabalhei muito. E a gente trabalha muito, a gente cansa. E eu falava, estou cansado. Mas eu não percebi que eu falava muito, mais do que normal. E um dia eu fui repreendido por uma pessoa tão preciosa. Uma pessoa que te fala algo, que te leva para um novo nível. Essa pessoa, você precisa reconhecê-la como preciosa na tua vida. E a pessoa falou, mas você fala demais que você está cansado. E eu parei, falei, é verdade, vou parar com isso. Parei de falar. Aí quando foi agora, esses dias, realmente eu estava algumas semanas assim, muito extenuante. E eu comecei a falar, está cansado, estou cansado, desse dia agora. E aí alguém, eu não sei se foi num vídeo, se foi alguém falando, se foi alguma coisa que eu li, mas você falou assim, já percebeu que quanto mais você fala que você está cansado, mais cansado você fica? E eu, opa, é comigo que está falando. E pronto, eu já na hora me disciplinei, não vou dizer mais. Posso estar, mas não vou falar. Entende? Não vou contribuir, não vou me acomodar, não vou me adaptar a essa situação. Entende? Então muitas vezes a pessoa está acomodada a um sentimento. É uma mágoa, é uma briga em família, é uma rixa, é alguma coisa que aquilo se tornou um cativeiro. Ele está preso àquilo, adaptou-se àquilo, está ali acomodado com aquela situação e não muda, não transforma, não vai para um novo capítulo, não vai para o novo de Deus, e Deus tem algo novo para mim e para você. Então eu preciso o quê? Me reposicionar. Tem gente que ele se acostumou com certos ambientes, ele se adaptou a certos ambientes, e ele se conformou, e ele acomodou, e ele já não consegue mais se reposicionar em relação àquele ambiente, e acha que aquele ambiente está tudo normal, é comum, é normal, está tudo beleza. Mas aquele ambiente tem sido nocivo e tem sido um cativeiro que tem impedido ele de avançar para o novo de Deus, de passar para o próximo capítulo da sua vida, de passar para a nova estação. Por quê? Porque ele se acomodou, se acostumou com aquele ambiente que não é um ambiente que o ajuda a entrar na nova estação. E tem gente, querido, que se acomodou com um cativeiro, para poder se relacionar com Deus. O diabo de alguma maneira conseguiu esfriar o coração dele em relação a Deus, e muita gente foram esfriadas, arrefecidas, em relação aí durante o período da pandemia. Então ele já não consegue orar mais, ele já se acomodou, adaptou-se a não orar, adaptou-se a não buscar a Deus, adaptou-se a não ter intimidade com Deus, e ele se acomodou, e agora ele já percebe como normal, é porque a vida é difícil mesmo, porque tem um mundo corrido mesmo. Então ele se acomodou a não buscar a Deus, a não ter intimidade com Deus, a não se relacionar com Deus. Então ele passou a semana inteira sem ler a Bíblia, sem orar, e fala, está tudo certo. Por quê? Porque a adaptação tornou-se acomodação, e isso impede ele de ir para o novo de Deus, impede ele de avançar para o novo de Deus, entende? De viver a nova estação que Deus tem para a sua vida. E sabe, querido, é muito importante que a mesma coisa que Deus está dizendo para ajudar, diz para nós hoje, vire a página. Preste atenção. Não adianta Deus ter a intenção de agir na sua vida. Não adianta Deus ter intenção de agir se você não tiver a fé para corresponder à intenção de Deus. Entende? Deus quer agir na sua vida, mas se você não tiver a fé que corresponde à intenção, ao propósito de Deus de agir na sua vida, querido, não vai acontecer nada. Entende? A vontade de Deus quase nunca é suficiente para nos levar ao que nós desejamos. Isso é sério. Ou o que Ele deseja na nossa vida. Nós precisamos cooperar. Espera aí, pastor, mas nós não estamos na graça? Estamos na graça. Qual é a nossa tarefa? Crer.
Mas, então a nossa tarefa não é crer, é crer, mas a nossa fé se expressa quando a gente age. O que Tiago fala? A fé sem obras é o quê? Morta. Então, peraí, está na graça? Está na graça. Mas veja bem, querido, você está vivendo na graça, mas você responde a Deus com sua fé. E a sua fé é demonstrada em ação e em palavras. Entende? Então eu preciso o quê? Cooperar com Deus. Paulo fala que de Deus nós somos cooperadores. Então Deus quer fazer, mas eu preciso realmente avançar. Eu preciso avançar, eu preciso responder a Deus. E queridos, até o cativeiro era agir de Deus na vida de Judá. Deus estava tratando com a nação que adaptou-se, permitiu que a adaptação se tornasse acomodação. Ela adaptou-se à idolatria, ela adaptou-se a alianças que não deveriam ter, ela adaptou-se a relacionamentos que a lei condenava, ele adaptou-se a tantas coisas que eram contrário à vontade de Deus para eles. E se acomodaram, e Deus está falando, olha, vira a página, sacode-te o pó, sacode o pó, tira isso da sua vida. Então, tudo aquilo que limita o seu crescimento em Deus é um tipo de cativeiro. Tudo que limita, sabe, o seu crescimento é um tipo de cativeiro. Sabe, seja emocional, financeiro, profissional, espiritual, né? Porque tem todas essas questões tem gente que por a questão, né, que emocional, fala, não, eu não estou sentindo de ir para a igreja hoje, como se precisasse sentir, né? Então está nesse cativeiro emocional. Tem aquela pessoa, né, que vai pregar é fulano de tal, então hoje eu não vou porque eu não gosto da palavra dele. Hoje vai ser isso. Então, ou seja, a pessoa está naquela, né, ligada às emoções e não avança, não conquista, não permite, não colabora com a intenção de Deus, com o propósito de Deus para inaugurar um novo na sua vida. Às vezes é o financeiro, pastor, por que você não vai? Porque veja bem, tem gente que trabalha e tem o plantão dele lá, não tem jeito. Mas tem gente que não trabalha, né? Não bate ponto lá no domingo, 9h30 da manhã. Mas ele fala assim, não, é porque eu resolvi trabalhar hoje. Não é pecado? Sim ou não? Não é. Não é pecado, porém, eu estou me adaptando a uma situação que não vai contribuir com o melhor de Deus na minha vida. Entende isso? E aí eu falo, mas é só hoje. Aí é só hoje, domingo que vem, e acomoda-se. Então, queridos, isso é o que vai se tornando um cativeiro na vida da pessoa. Uma outra coisa que é tão séria, que é o espiritual. Esse é o mais sério de todos, porque todos os outros caminham depois desse que é o espiritual. Quando a pessoa se acomoda, permite, o diabo de alguma forma conseguiu esfriá-lo, e ele se acomoda com esse esfriamento espiritual, os outros vão ser uma sequência que vai acontecer. Mas quando a pessoa permite-se ficar no cativeiro da frieza espiritual, querido, o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante. Tem gente que não dá conta de ficar uma palavra de 1 hora sentado no banco sem sair, pelo menos 2 vezes. O que é necessidade? Não, é frieza espiritual. Não, pastor, é porque ela tinha uma necessidade. Não é verdade. Se você for analisar, é frieza espiritual. Se esfriou, não dá conta, incomoda. Meu Deus, pastor não para de falar, e não sei o quê, ai, que agonia. Ai, Jesus, deixa eu sair um pouquinho. É exatamente isso, querido. É isso. Se você for honesto com você mesmo, você vai ver que é frieza espiritual, não dá conta. Aí levanta e sai, saiu para quê? Não sei. Entende? Então o que acontece? Precisa se reposicionar. É aqueles que saem porque estão trabalhando, né? Pessoal do Kids, né? Pessoal aí que está na atmosfera. Mas eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada e não dou conta de ficar. Entende? Então o que é isso? Por que eu estou falando isso? Estou te acusando de alguma coisa? Misericórdia, jamais. Mas eu estou querendo que você perceba, que você identifique, tem cativeiro na minha vida,
Eu preciso identificar. Porque se eu não identificar, como que eu vou avançar? Como que eu vou vencer? Entende? Gente, é isso mesmo? 10h48? Meu Deus, deixa eu sair da introdução. É porque eu estou, né? Misericórdia. Então, eu preciso identificar o cativeiro para a gente avançar, para a gente correr, para a gente conquistar aquilo que Deus tem para mim, querido. Então eu preciso identificar esse cativeiro e eu preciso me reposicionar diante de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia: chegou o tempo de romper as barreiras. Diga amém. Chegou o tempo de romper as barreiras, em nome do Senhor Jesus. Então, querido, seja você filho de Deus, é importante que você se reposicione em várias áreas da sua vida. Não vou falar todos os cativeiros que eu anotei aqui, mas veja, você mesmo sabe o que está impedindo eu de crescer, o que está me impedindo de avançar em Deus, o que está me impedindo de entrar no novo ciclo da minha vida, de inaugurar, sabe, esse novo ciclo da minha vida, essa nova estação em Deus, de bênçãos, de alegria, de mover do Senhor. Entende, querido? Então eu preciso sair, eu preciso me reposicionar e sair desse cativeiro da frieza espiritual. Agora, eu quero falar aqui de algumas áreas comuns que precisam ser transformadas. Primeira coisa é a frieza espiritual. Eu preciso romper com isso, sabe? Eu preciso desejar a presença de Deus, ir para a presença de Deus sem sentir nada, porque quem está frio não vai sentir no primeiro momento, mas quando você persevera, você não sente. Tem algo errado com Deus? Não tem algo errado com você, é você que não está percebendo, mas Deus está lá presente com você, mesmo quando você não está sentindo nada, entende? Ele está lá presente. Então creia, é a fé com ação, entende? Não é a fé morta, sem ação, é a fé com ação. Não estou sentindo nada, não estou percebendo nada. Já viu gente falar, eu leio a Bíblia e não entendo? Me converse comigo que eu vou te ajudar, e Deus vai te abençoar e você vai começar a entender, entende? Mas o que acontece? Se reposicione em Deus, se reposicione. Agora, o que eu quero falar para você? Eu quero trazer a boa notícia: a unção de Deus para quebrar o jugo das nossas vidas, em nome de Jesus. A unção de Deus é a unção que quebra o jugo, querido. É a unção que quebra o jugo, sabe, do cativeiro financeiro, da ansiedade, da impureza, sabe, dos relacionamentos. É a unção que quebra o jugo. E o que eu quero dizer, querido? A boa notícia é que a graça de Deus para você vencer, eu e você vencer, e sermos o quê? Protagonistas das nossas vidas, para vivermos uma vida vitoriosa, e não uma vida que adaptou-se, acomodou-se, longe do melhor de Deus, longe do melhor de Deus para a sua vida. Então tem unção de Deus na minha vida. Então aqui eu vejo um mapa, querido, e a primeira coisa é: quebre o jugo. Então veja, ele está dizendo aqui, para você levantar e sacudir, sabe, o pó. Tira isso, tudo ruim da sua vida, se reposicione em Deus, tome atitude diante do Senhor. A grande capacidade de adaptar, querido, fez tudo isso de ruim, mas agora, em nome do Senhor Jesus, eu estou me reposicionando de Deus. Então eu preciso identificar o que? Um tropeço. Eu preciso identificar o tropeço, e eu quero te mostrar, sabe, que o que é um tropeço, o que é um cativeiro, sabe, eu preciso identificar ele. Deixa eu dizer, tudo aquilo que impede, que prejudica a agenda de Deus para a sua vida, você precisa sacudir, entende? Tudo aquilo que impede o agir de Deus, que não favorece a agenda de Deus para a sua vida, isso pode se tornar um cativeiro, e você precisa reagir. Pare de aceitar as situações de sua vida e se reposicione. E você vai entender isso melhor aqui. 2 exemplos que eu quero dar para você. 2 atitudes aqui, né?
primeiro está aqui em João 5, versículo 7, Jesus chega para o paralítico ali no tanque de Betesda e pergunta para ele: queres ser curado? Não parece uma pergunta sem propósito, absurda? O cara está paralítico, está lá tinha o conhecimento que um anjo descia, agitava as águas uma vez, e quem entrava primeiro lá era curado. E aí então o paralítico fala o seguinte, quando Jesus chega para ele e pergunta, vamos ler aqui que você entende melhor. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. Hoje tem um cativeiro que é o vitimismo. Eu nunca sou culpado de nada, é sempre os outros, é um mimimi, né? É um mimimi. Está aqui, ó, não é novo não. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém. Jesus não perguntou se ele tinha alguém, Jesus perguntou se ele queria ser curado. É ou não é? Jesus perguntou: quer ser curado? Ele falou: Senhor, é porque não tem ninguém que me põe no tanque, quando a água é agitada, e mimimi, preciso me reposicionar. Não respondeu se queria ou se não queria. Jesus perguntou: quer ser curado? E às vezes a gente pensa que a pergunta é sem propósito, é totalmente sem propósito. Agora, compare com a atitude de um cego. Tanto esse paralítico como o cego, eles tiveram oportunidade, estavam diante do Senhor Jesus. Eles tiveram a mesma oportunidade. A mesma oportunidade. Eles estavam ali, né? E olha a diferença de um para o outro. Marcos 10, 46 a 52. Olha só. Está aqui já. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Jesus não falou nada para ele. Ele que ouviu o barulho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez o escândalo dele, entendeu? Ele queria, ele fez o escândalo dele, ele se posicionou, ele não justificou, ele não ficou com mimimi. Não, olha só, continua. Parou Jesus e disse: clamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levante-se, ele te chama. A atitude dele: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Não ficou, veja bem, querido, preste atenção, segura aí o versículo. O outro se adaptou e se acomodou com o estado terrível que ele se encontrava. Entende? 38 anos que ele estava lá, paralítico. Tem gente que está numa situação terrível, e todo mundo olha e fala: pô, ele podia mudar de situação, mas ele se adaptou e se acomodou com aquela situação, e lá ele fica, às vezes até morrer. Por quê? Porque ele perdeu a capacidade de se rebelar contra a situação. Não é se rebelar contra Deus, nem contra pessoas, mas se rebelar contra a situação. Não aceitar aquela situação. Ele se adaptou de tal maneira e se acomodou que ele não se rebela mais. Olha só, agora esse homem aqui não. Todos os dois, condição terrível, mas os dois estiveram diante de Jesus. E ele fala: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Eu fico imaginando o povo tentando ele calar a boca, ele gritando cada vez mais. Próximo versículo. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Estava na ponta da língua, respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Entende? Isso revela o quê? Que ele não perdeu, sabe, a indignação por estar naquela situação. Ele não estava adaptado, ele não estava conformado, ele não perdeu a capacidade de se reposicionar, de aproveitar a oportunidade, sabe, de crer, de esperar, de sonhar com um novo ciclo, com uma nova estação, com uma coisa melhor em Deus. E Deus fez na vida dele. Que Deus não permita que você perca a sua capacidade de se rebelar com a sua situação espiritual, de você se indignar. Eu não posso viver uma vida assim, apática.
opaca em relação a Deus. Eu preciso fazer isso. Como o cego Bartimeu, sabe, ter essa atitude de ousadia, de intrepidez. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então veja bem, queridos, nós não podemos perder isso. Você precisa sacudir o pó. Você precisa sacudir, você precisa se indignar, sabe, com a sua situação e falar: Deus tem uma estação logo à frente para mim, e eu não vou ficar parado, eu não vou ficar acomodado, eu vou me reposicionar, e a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, a minha intimidade, todo o cativeiro, tudo aquilo que impede a agenda de Deus, ou que prejudica a agenda de Deus na minha vida, eu vou me rebelar contra ela. Entende? E aí, Deus vem e Deus faz isso na minha vida e na sua vida. Então, são duas atitudes diferentes. Deus tem liberado uma unção aqui hoje para você virar a página. Deus tem liberado essa unção agora aqui no nosso meio. Entende? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso me apropriar dessa unção. Eu preciso me apropriar dessa unção. Olha o que diz aqui Isaías 10, versículo de número 27. Acho que a versão está um pouquinho diferente, é isso mesmo. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Eu coloquei aqui na minha versão: naquele dia o fardo será tirado dos teus ombros e o jugo dos teus pescoços, o jugo se quebrará por causa da unção. Por causa da unção. E isso aqui é muito importante. Isso aqui é tão maravilhoso. O dia chegou para você, meu irmão. Hoje é o dia de você se rebelar, sabe, com essa posição aquém da vontade de Deus para a sua vida. Hoje é o dia de você rebelar-se contra todos os cativeiros e avançar em direção à nova estação em Deus que Deus tem para você. O Senhor está disponibilizando unção para a tua vida. Sabe, quem age é o Senhor, mas a verdade é que Deus não age a não ser que nós hajamos também. Primeiro, sabia disso? É Deus que faz. É Deus que faz. Mas Deus não vai fazer a não ser que a gente faça primeiro. Que você se rebele contra a situação, quando você se posiciona em oração, quando você vai ler a Bíblia sem vontade, quando você ora sem vontade, quando você vem para a igreja sem querer, entendeu? E isso é rebelar-se. É quando você decide: eu vou buscar a Deus, não é? E você vai ver o quadro mudar. Você vai ver. Segundo ponto aqui que eu quero compartilhar: livre-se do passado, sacote do pó. Muitos não vivem uma vida sem peso porque não consegue livrar-se do passado. Você já saiu de alguma viagem assim? Geralmente tem nas estradas, na saída da cidade a gente vê. Às vezes a gente vê muito longe da cidade. Já viu aqueles andarilhos andando na beira da estrada? Geralmente homens, tem mulheres também, mas a maioria são homens. Eles vão andando na estrada e estão indo de nenhum lugar para lugar nenhum. Não é verdade? Eles não têm casa, eles não têm moradia, eles não têm lugar certo, mas eles estão andando. Mas eles não são só andando, eles vão ajuntando uma bagagem pesada e uma bagagem muito grande de inutilidades. É ou não é? Já viu que eles andam com um sacão nas costas, um monte de bagagem, e quando você vai ver, se você pegar e for olhar, são só inutilidades. Tem muita gente que está desse jeito, como um andarilho. Ele está andando com tanto peso, tanta coisa, que é lá do passado. Tanta coisa que não é útil, não tem nenhuma utilidade. Às vezes são até coisas que deveriam ter sido abandonadas há muito tempo, porque fazem parte do cativeiro. Mas tem coisas que não fazem parte do cativeiro, são apenas inúteis. Mas a pessoa continua carregando aquele peso nas costas. Ele continua levando aquele peso e vivendo, sabe, uma coisa ligada ao passado, não consegue se desvencilhar do passado, e conseguem e vivem carregando
tanta coisa inútil, pesada. Então eu preciso me desvencilhar do antigo. E a gente coloca antigo, porque se a gente colocar o velho, pode ser que algumas das irmãs podem entender errado, né? Então deixa o velho lá em casa, né? É o antigo, né? Aquilo que não tem, né, mais sentido, você carregar aquele peso. E veja, querido, é tão interessante. A gente precisa perceber que tem coisas que elas não são nocíveis na nossa vida, são apenas inúteis. Você teve uma grande vitória no passado, você teve um relacionamento que no passado foi bom, você teve um ambiente que no passado te ajudou. Mas preste atenção, até as coisas boas do passado podem se tornar um cativeiro que te impede de te avançar para o seu novo ciclo de vida em Deus. Porque a pessoa fica lá ligada no passado. Ah, mas antigamente eu ia para o monte orar. Foi bom lá, não é bom mais para hoje. Ah, mas antigamente eu lia muito a Bíblia. Foi uma grande vitória no passado, mas não está servindo para hoje. Ah, antes eu trabalhava em tal lugar, fazia isso, fazia aquilo. Foi bom, foi útil naquele passado. Mas o meu Deus e o seu Deus tem coisa nova para você. Então eu preciso me desvencilhar do antigo, dos nocivos, mas também dos inúteis. Não é útil. Ah, eu tinha uma amizade tão boa com fulano no passado, e a gente fazia isso, fazia aquilo, e era tão bom. E eu não estou falando de pecado, não. Estou falando que às vezes era só um entretenimento, às vezes era só uma diversão, mas aquilo se tornou um relacionamento que te leva para longe da agenda de Deus para você. Entende? Está te levando para longe da agenda de Deus para você, está te afastando, está sendo uma coisa inútil na tua vida, sabe? Está te distanciando da agenda de Deus para a sua vida. Então isso é muito importante, querido, a gente pegar, sabe? E nos reposicionar. Tem hábitos que serviram no passado que não servem mais, né? Tem hábitos que serviram no passado, não servem mais. Eram hábitos ruins? Não, mas só que não servem mais para a nova agenda de Deus para a minha vida. Ele até no passado era bom, né? Eu ia pescar com uma turma de gente que ninguém conhecia Deus. Foi bom naquela época, mas hoje não serve mais para mim. Porque o senhor é sectário? Não. É porque, querido, eu preciso ajudar as pessoas, influenciá-las e não ser influenciado por elas. Entende? Então eu preciso, sabe, ver o que está, sabe, se tornando um cativeiro na minha vida, o que eu me adaptei e consequentemente me acomodei, e isso está sendo um problema, um cativeiro que não está contribuindo com a agenda de Deus na minha vida. Sabe que precisamos abrir mão de tudo aquilo que não coopera com a agenda de Deus para nós. Precisamos renunciar aos paradigmas. O que é o paradigma, né? Paradigma é um limite que a vida estabeleceu para você. Paradigma é um limite que a vida estabeleceu para você. A vida te provou por A mais B que você não pode. Aí você não passa daquilo ali. A vida provou para a minha família que na nossa família todo mundo se separa. A vida provou para mim por A mais B que na nossa família ninguém vai ter um curso superior. A vida provou para nós por A mais B que essas questões, sabe, de vencer, de crescer, de ser homem de Deus, de mulher de Deus, não tem isso na nossa família. Mas deixa eu te dizer, você é filho e filha de Deus e foi chamado para romper com os paradigmas. Pastor, mas ninguém nunca fez isso lá na nossa família, então você vai ser o primeiro. Ninguém nunca deu conta, mas eu vou dar conta, porque tem a unção de Deus para romper os paradigmas. Não vou ficar preso, vou me rebelar contra os paradigmas e vou crer no favor, na graça de Deus, na unção de Deus que está sobre mim, sobre você, e nós vamos romper com os paradigmas. Entende, queridos? É tão importante a gente avançar, sabe, homens e mulheres, filhos de Deus, que estão sendo chamados nessa manhã para romper com os paradigmas. Sabe, queridos,
Eu estou falando de renunciar a paradigmas, a hábitos, a costumes, aquilo que você se acomodou. Sacode-te do pó, sacode do pó. Livra dessa mágoa, vai para o próximo capítulo, vai viver o melhor de Deus, vai receber da bênção de Deus, da graça e do favor de Deus. Sabe, querido, tudo aquilo que do capítulo anterior e que não contribui para o que Deus vai fazer na minha e na sua vida, eu preciso abrir mão. Eu preciso abrir mão. Olha o que diz aí Isaías 43, versículos 18 e 19. Todo mundo conhece? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faz coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. É o que Deus está falando para mim e para você. Pare, se liberte do passado. Se liberte do passado, avance. Deus tem algo novo. Deus tem uma nova estação. Deus tem um novo ciclo. Deus tem um novo capítulo na tua vida de bênçãos em nome do Senhor Jesus. Sabe, eu gosto muito do texto de Filipenses 3, versículo 3 e 14. Coloca aí. Porque nós... Não, é 13. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Irmãos, pensa tanto de coisa boa que Paulo já tinha feito. Paulo já tinha feito, quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava preso, já tinha aberto a igreja em toda a Ásia, já tinha ressuscitado mortos, já tinha feito tantas coisas, curado tantas pessoas, implantado em igrejas em todas as cidades, em todas as grandes cidades da Ásia Menor. Aí ele diz, feito tudo isso, ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele fala, olha, eu não estou preso no passado, naquelas coisas que eu fiz, eu não alcancei, o futuro de Deus para mim não está atrás, está na frente. E ele diz o seguinte, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Deus te deu uma unção no passado, ela passou, Deus tem uma unção nova para você hoje. Entende isso? Preciso me rebelar contra o velho, o antigo, né? Falar o trem certo, a coisa certa. Preciso me rebelar com o antigo e me posicionar diante do novo. E olha o versículo 14. O que eu faço? Eu não fico parado, eu não fico passivo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que nós temos que fazer. Prosseguir, avançar, ir para frente, conquistar, sabe, para a presença de Deus, buscar o Senhor, estar diante dEle. É isso que o Senhor quer que a gente faça, que você avance. Por que Abraão, ele é chamado o pai da fé? Por que ele diz isso? Olha o que diz aqui Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Ele teve que romper com os paradigmas, ele teve que sacudir o pó, ele teve que agir. Ele diz o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Próximo versículo, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Às vezes quando a gente pede para alguma pessoa, né, fazer alguma coisa, eu falo, mas é a minha família, que era a família de Abraão. Por que ele teve que se afastar? Porque era uma família totalmente idólatra, e não tinha como ele levar, porque a família ia trazer a idolatria junto, e Deus falou, e ele teve que renunciar à família. Mas como que Deus fala de Abraão para nós? Que ele é o pai da fé, ele creu. Não estou falando que você tem que largar a sua família, não. Pelo contrário, ora por ela, abençoa a vida dela, traga ela para a presença do Senhor. Mas tem coisas que Deus vai falar que você tem que abrir mão. Você vai ter que deixar para trás. Entende? Você vai ter que sacudir o pó. E aí ele se tornou o pai da fé, porque ele se levantou e ele saiu, ele foi. Ele obedeceu a Deus naquilo que Deus falou para ele. E isso para nós. Foi por isso que ele se tornou o pai da fé. E aí, queridos, Abraão saiu. Haja para o novo, se movimente, entende? Levante-se. Coloca o texto original, versículo 2 aí. Olha só, primeira coisa,
Não, é o Isaías lá, primeiro texto, versículo 2. Diz assim: sacode do pó e levanta. Não é só sacudir do pó e ficar prostrado. Sacode-te do pó e levanta. Eu preciso agir. Eu preciso agir. Entende? Eu preciso levantar. Isso é uma das ordens que está na Bíblia para quase em todos os livros, em muitos capítulos. Levanta-te, tenha posição, toma postura, se reposicione, levante-se. Então, por que Deus está falando isso? Porque Deus não opera na passividade. Pastor, nós estamos na graça, eu vou ficar sentado esperando. Vai esperar. Vai passar aquele postinho da caveira, eu esperando alguma coisa. Não é? Por quê? Porque Deus não age na passividade, queridos. Deus não age na passividade. Eu preciso me reposicionar, eu preciso agir. Então tem gente que fala: poxa, mas Deus não faz na minha vida. Mas você não se levanta. Você não, está amarrado. Você vai se levantar em nome de Jesus. Não é? Mas a pessoa precisa o quê? Se levantar. Olha, não fique pensando. Tem gente que fica magoado por Deus. Fala assim: mas Deus abençoa o fulano e eu não. Mas o fulano levanta de madrugada e ora. O fulano busca a Deus. O fulano corre atrás. O fulano profetiza. O fulano pede ajuda. O fulano não está passivo. E o outro está sentado na rede. Nem a água ele bebe. Ele fala assim: alguém pode trazer um copo de água para mim? E fala: eu não sou abençoado, não sei porquê. Estou te dando você não, mas alguma pessoa aí vai ficar sabendo dessa notícia. É porque está passivo. Deus não age na passividade. Entende? Então eu preciso me levantar. Eu preciso me reposicionar diante de Deus. Entende? Então é muito importante entender esse princípio. Olha, preste atenção no que eu vou dizer. A tua necessidade e a tua dor não move a mão de Deus. Sabia disso? A tua necessidade e a tua dor não move a mão de Deus. É a tua fé que move a mão de Deus. Entendeu? Está na Bíblia. É a tua fé que move a mão de Deus. E a fé nos arremete à ação. Uma fé sem ação não é fé. Então tem gente que está sofrendo, mas sofrendo na acomodação, adaptou-se ao sofrimento, como aquele paralítico. Não muda, não tem ação, não se rebela contra o contexto que ele está vivendo, não contra as pessoas, nem contra Deus. Mas tem gente que se rebela contra Deus, por quê? Porque ele se acomodou na passividade, e aí não consegue ver as coisas acontecendo. Entende? Ele acha que alguém é culpado, entra igual o outro lá no mimimi, acha que alguém é culpado pela situação dele. Mas veja, Deus nos chama a nos levantar. Deus te chama a levantar nesta manhã e fala: minha história já está mudando, já estou colocando o pé na próxima estação, já estou caminhando no próximo capítulo de Deus na minha vida. A agenda de Deus na minha vida vai se estabelecer, vai se cumprir, a bênção de Deus vai se materializar na minha vida. Então levanta-te, sabe, levante-se. Agora, levantar e fazer o quê? Caminhar em direção à promessa. É o que Paulo falou: eu caminho para o prêmio em direção ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não é levantar e sair para outros lugares, é levantar e caminhar em direção à promessa. Caminhe rumo à promessa de Deus para você. Eu preciso agir. Eu não vou ler, já estou um pouco atrasado. Você me dá mais uns minutinhos, eu vou atrasar um pouquinho hoje. Êxodo 14, 15, versículo 15 e 16. Êxodo 14, 15 e 16. Moisés está lá, Deus falou: vai lá e tira o povo do Egito. Ele tirou o povo do Egito, e aí chegou ali na beira do Mar Vermelho. De um lado é o monte, do outro é o mar. Atrás vem a poeira do exército de Faraó, sabe, para matar todos eles. E eles estão desesperados, todo mundo está cobrando, mais de 3 milhões de pessoas falando de Moisés: e agora, o que vai acontecer com a gente? E Moisés está orando, clamando a Deus, desesperado, angustiado. E ele fala: Deus, e agora? Ele falou: para que você está orando? Eu acho que é o único lugar na Bíblia que Deus manda parar de orar. Marche, tenha atitude, avance. Disse o Senhor a Moisés:
por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus está falando, caminha, sai do lugar, não fique aí passivo. Tem gente que pensa que só orar é atitude. Orar é importante, mas tem a hora de agir, de ter atitude, de avançar, entende? Precisa ir. E olha o tanto que Deus é tão gracioso e amoroso com nós, que Deus nos deixa participar da glória. Irmãos, vocês acham que o bordão de Moisés, que era o cajado dele, abriu o mar vermelho? Não, a gente sabe que quem abriu foi Deus, mas Deus deixou Moisés participar da glória. Abre lá, vai lá você e faz isso. Passado 40 anos depois, está lá Josué, caminhando em direção à promessa, já estão às margens da promessa. Diz que o rio Jordão estava cheio, transbordando em todas as ribanceiras. O que Deus fala para Josué? Marche, pega o sacerdote, coloca a arca nas costas e atravessem a fronteira, entrem no novo de Deus. Mas eles, os sacerdotes, eles molharam os pés. Eles molharam os pés. A nação toda passou em seco, mas eles têm de molhar os pés. Deixa eu te dizer, quando você molha os pés, as coisas acontecem na sua frente. Mas antes de molhar o pé, nada acontece. Entendeu? Nada acontece. Eu preciso ir em direção à promessa de Deus. Eu preciso me levantar e eu preciso caminhar em direção à promessa de Deus. Quem tem filho aí, homem pequeno, ou já teve, já pegou uma caixa pesada e falou para o seu tio, para o seu filho, ajuda aqui. E aí ele só põe a mão lá, ele está mais atrapalhando do que ajudando. Mas você deixa ele pensar que foi ele que ajudou? É assim que Deus faz comigo e com você. Deus deixa eu e você pensar que nós estamos fazendo alguma coisa, mas é Ele que está fazendo tudo. Ele é um Pai amoroso, entende? É isso que Deus faz comigo e com você. Eu preciso, avançar. Então eu preciso o quê? Levantar e fazer teu esforço. Pastor, mas o senhor fala que nós não podemos fazer nada no nosso esforço. É verdade, mas é você fazer o esforço da fé, de crer e caminhar na direção da promessa que você crê. Entende? Se levante e caminhe. Não estou entendendo nada da palavra. Senhor, me dá revelação, mas eu vou ler. Eu posso não entender, mas parar eu não paro. Eu caminho para a promessa do Senhor. Deus, eu orei hoje e não senti nada. Não importa, eu não senti, mas eu não saio da tua presença. Aqui eu estou, não estou sentindo, não estou percebendo, mas eu creio que o Senhor está aqui. A tua palavra promete e diz: estou aqui na tua presença, daqui eu não saio. Entende isso, querido? É você ir na direção. Deus não age na passividade. Então se posicione, se reposicione em Deus, caminhe para o novo de Deus. E olha só o que diz aqui, lá o versículo 2 lá de Isaías, por gentileza. Diz assim: sacode do pó, levanta-te e assenta. Não é o que está escrito? Sacode o pó, levanta e assenta. Mas o que quer dizer? Deixa eu te dizer. Primeiro você tem que sair do pó, se levantar, sabe, sacudir, se livrar das coisas passadas. Precisa se levantar, caminhar em direção de Deus. Mas olha só o que diz aqui Efésios 2, versículo 4 ao 6. Coloca para nós. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, próximo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você assenta para governar. Depois que você sacode o pó,
Depois que você se levanta, caminha em direção à promessa. Entende? Permite que a unção quebre todo o jugo. Agora você se assenta para governar. Deus te chama para governar em vida. Entende? Deus te chama para governar hoje. Tem muitos crentes que falam assim: quem sabe um dia, quando eu chegar lá no céu, eu vou hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, depois eu estou mais ou menos, fiquei bom de novo, caí de novo e tal. E ele vai nessa vida, e quem sabe um dia eu chego lá no céu. Não. A palavra do Senhor, nós acabamos de ler que você já ressuscitou com Cristo. Você não vai ressuscitar. Você já ressuscitou, você é nova natureza, tem natureza de Cristo, você é nova criatura, você não é mais alma vivente, você é espírito vivificante, ou seja, o Espírito de Deus habita em você se você já tem uma aliança com Cristo. Entende, querido? Então eu posso o quê? Governar hoje. É isso que Deus está dizendo, que você já ressuscitou, que você já está numa posição de governo, e é assim que você deve se portar, sabe, diante das circunstâncias que vêm. Não vou me acomodar, não vou, sabe, de maneira nenhuma me adaptar com coisas que não colaborem com o favor, com a graça, com o propósito de Deus na minha vida. Não, vou me posicionar na posição de governo e vou declarar contra elas. Olha o que diz aqui Romanos 5, versículo 17: se pela ofensa de um só, falando de Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que é isso? Quem já aceitou Jesus, como nós lemos em Efésios, pela graça ele foi salvo, ele creu no sacrifício da cruz, aceitou Jesus, ele é salvo em Cristo Jesus. Ele recebeu o quê? A abundância da graça e o dom da justiça, ou seja, eu sou justo por causa do presente que Deus me deu na cruz, que o Filho dele morreu e derramou o sangue dele. Todo o meu pecado foi colocado sobre a pessoa de Jesus, e eu creio, eu recebo esse presente na minha vida. É o dom da justiça. O que vai acontecer com eles? Reinarão em vida. Não é para amanhã, pode ser agora, na sua vida. Não é quando Jesus voltar, é hoje. Pode ser hoje na tua vida. Basta você querer, basta você caminhar por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu preciso fazer. Deixa eu te dizer, a unção do Senhor está sobre mim. O último versículo, quero até chamar o pessoal do louvor, que aí você fica mais feliz, fazendo, realmente ele está terminando, né? Mas o pessoal do louvor também fique ligado, é tão importante isso aqui. Salmo 23, versículo 5. Talvez um dos salmos mais famosos da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz aí que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para junto das águas de descanso, me leva para junto dos pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E chega no versículo 5, diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Os adversários vão continuar por aí, irmãos. As lutas vão continuar. Mas quando nós estamos na mesa do Senhor, se alimentando do pão vivo que desceu do céu, a unção é derramada sobre a nossa cabeça. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mesmo tendo adversários, mesmo tendo lutas, mesmo tendo problemas, a unção que despedaça todo jugo, ela é derramada sobre nós. Sobre quem era derramada a unção? Isso é muito importante, né? Sobre quem era derramada a unção? Era sobre os profetas, sobre os reis e sobre os sacerdotes. Você é profeta, você é rei e você é sacerdote. Quando você é profeta, quando você abre a boca e proclama a promessa, a verdade da palavra na sua vida, você é rei quando reina em vida, e você é sacerdote quando você ministra diante de Deus e quando você intercede por pessoas diante de Deus. Entende? Então tem uma unção pronta para ser derramada sobre a tua cabeça. O que Provérbios fala? Nunca falte o óleo fresco sobre a tua cabeça. Entende? Então, eu estou desenhando essa imagem aqui para você, né?
mesmo com os adversários por perto, há uma unção derramada sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, para a gente governar. Nós vamos cantar uma canção, mas te pergunto, você identificou algum cativeiro? Identificou alguma barreira que te impede você de avançar para o novo de Deus? Para a nova estação da sua vida, para o novo capítulo da tua vida? Tem alguma barreira por aí? Não, pastor, não tem nada não, glória a Deus, você está voando, aleluia, continue assim. Mas se porventura identificou alguma barreira, a palavra de Deus diz que nós precisamos o que? Nos posicionar, se rebelar contra qualquer cativeiro, porque Deus te chamou para a liberdade. Mas a passividade não traz a libertação, não traz o novo de Deus. É no agir em fé que as cadeias são rompidas. E a unção está disponível para você nessa manhã. Então eu preciso que me reposicionar. Em nome de Jesus eu quero crer que ninguém se identifica com o paralítico lá de Betesda, que estava acomodado de alguma forma, adaptado àquela situação que não era melhor, que não era de Deus. Mas eu quero crer que você se identifica com o cego Bartimeu, que está na ponta da língua a resposta para o Senhor Jesus. Entende? Que se posiciona, que sacode o pó, que se desvencilha do antigo, não só do nocivo, mas também do que é inútil, que tem coragem de deixar para trás o que precisa ser deixado para trás, e que se levanta e se assenta para reinar, para governar em vida, em nome do Senhor Jesus. Queria pedir de todo o meu coração, que geralmente quando ele fala, vamos ficar de pé, ele não fica de pé, ele vai embora, ele sai. É tão importante. Vamos ficar de pé. E enquanto os irmãos começam a cantar essa canção, se tem algum cativeiro, se tem algum impedimento, fale com o Senhor hoje. Fale agora, se rebele agora contra essa situação. Se rebele agora, contra uma vida passiva, acomodada, adaptada ao que não é o melhor de Deus para a sua vida. Se rebele nesse momento. Fala, Deus, em nome de Jesus, eu estou sacudindo o pó agora. Eu estou, Senhor, em nome de Jesus, me levantando, estou me desvencilhando do passado, e estou em fé caminhando em direção à nova estação do Senhor para a minha vida. Querido? E se posicione. Se você já creu no Senhor Jesus, o dom da justiça já foi te dado para você reinar em vida. Para reinar em vida. Fica bravo comigo não. Vira para a pessoa. E agora você já entende o que é virar a página. E fala para ela, vira a página. Me ajuda a pregar. Vira a página. Se tem algum cativeiro aí que você conhece, identificou, se rebele contra ele, vire a página agora. Tem unção de Deus liberada nesse ambiente, nesse lugar, nesta hora, para você virar a página, em nome do Senhor Jesus. Vem manifestar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Fale com Deus, se identificou alguma coisa, fale com o Senhor, ore. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
peça a Ele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levante a sua voz. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu quero viver. Rompa! Oh, com todo o cativeiro, clame ao Senhor. Sacode o pó. Caminhe em direção à promessa. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Levante as suas mãos. Oh, aleluia! Aleluia! Deixa eu dizer algo para você. Eu estou sacudindo pó. Eu já me levantei. Eu estou com uma expectativa muito grande para o próximo capítulo de Deus na minha vida. E eu quero convidar você para vir comigo. Vamos juntos viver o novo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você agora. Se tem algum cativeiro que você identificou, em nome de Jesus, você está sacudindo o pó e ele está caindo, não te prende mais. Você está se rebelando em nome de Jesus contra tudo que te amarra, te afasta da agenda de Deus. Quem crê, diga amém. Feche os teus olhos. Pai Deus, em nome de Jesus. Deus, nós nos levantamos como igreja, sacudimos o pó. Oh Deus, e caminhamos em direção à promessa. Repreendemos, ó Pai, a passividade, nos desvencilhamos do antigo, ó Pai. Oh Deus amado, e clamamos pela unção do Senhor que quebra o jugo, que despedaça o jugo, ó Pai. Oh Deus, e rumamos, ó Pai, em direção ao Senhor, em direção ao que o Senhor tem para nós, ao melhor de Deus, à nova estação, ao novo nível de unção, ao novo ciclo da nossa vida, ao nosso próximo capítulo no Senhor, Pai. Oh Deus amado, nós cremos na bênção do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Esse mesmo Espírito, levante a sua mão. Oh Deus, Santo Espírito, desce como fogo. aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Peça ao Senhor para incendiar teu coração, tua vida. Fale para o Senhor para queimar, queimar, queimar. Desce como fogo. Oh, clame ao Senhor. Se rebele contra a apatia, se rebele contra a indiferença, se rebele contra a frieza diante de Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
capacita cada um a se rebelar, a sacudir o pó, a levantar e caminhar em direção ao Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família, a sua semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Convide as pessoas que você tem contato para estar aqui às 18 horas, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana.